A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pessoas Cotidianas com testemunhos incríveis e hoje tem mais um testemunho para você. Hoje estamos com um convidado maravilhoso e especial, o pastor Saulo Bueno, ali da igreja ADM Madureira, do nosso querido pastor Miro. Pessoal, ele que é natural de Santa Catarina, está aqui faz um tempo, um aninho na cidade de Madrid e já tem muitos testemunhos, já seja aqui na Espanha como lá no Brasil. Vamos falar hoje de diversos temas: pastorado, chamado, itinerância, milagres no ministério e também sobre o tema igreja. Vai ser muito importante a tua participação neste tema, neste episódio. Queremos saber a tua opinião, então eu quero te pedir, fica ligadinho até o final deste episódio, tá certo? Antes da gente começar, eu quero te pedir um grande favor. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o teu like. Se puder, compartilha este podcast para mais e mais pessoas. Você estará ajudando grandemente a este canal, tá certo? Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast. É uma honra estar aqui com o senhor. Paz do Senhor, irmão Ian. E é um prazer poder estar aqui. Quero cumprimentar a todos, né, que estão assistindo este podcast. É um momento especial, né? Eu acredito que esperei, né? Vamos dizer assim, estava sonhando com esse momento, né? Ô, Desde que a gente glória! chegou aqui na Espanha, acompanhamos, né, todo o trabalho, né, de toda a equipe aqui deste podcast, vendo os testemunhos, e eu disse um dia eu vou ser convidado para estar lá. Né? Hoje é o E Deus dia, glória a preparou, Deus. né? Deus preparou o momento, né? A gente se conheceu aí, né, com o servo de Deus e, né, é um prazer poder estar aqui hoje, né, poder compartilhar, né, algumas experiências, né, alguns testemunhos e sempre falar, né, sobre a obra de Deus. Isso é muito Amém. gratificante É. e muito importante, né? Que Deus venha aí nos abençoar e abençoar todos que estão nos ouvindo nesse momento. Conta pra nós como foi a tua conversão. O senhor nasceu em lar evangélico? Não? Conta pra gente, pastor. Sim, nasci em lar evangélico. Na verdade, os meus pais, o pai quando nasceu, os pais dele já eram evangélico. A Uau, mãe quando nasceu, os pais já eram evangélicos. que Então, benção. né, nós temos aí uma família muito grande, né, todos conhecedores e evangélicos. Então, nasci no lar evangélico, né, e desde muito cedo, né, começamos já a louvar na igreja. Tenho duas irmãs, né? Tem uma que está no Brasil, que faz dupla comigo, né? A gente cantava, né? O pai tocava e sempre envolvidos na obra de Deus, desde criança participando de cultos, escola dominical, né? Dormindo embaixo do banco da igreja, né? Inclusive eu pastoreei uma igreja mais tarde que eu dormi embaixo do banco, né? Então, né? A gente foi criado na igreja. Né, aos 9 anos de idade fui batizado com o Espírito Santo, Olha isso. né, fui cantar num trabalho em Minas Gerais, né, o estado de Minas Gerais, né, eu tenho um tio que é pastor, né, ele foi para pregar e me levou junto para cantar, né, e Olha, que nesse benção. trabalho aí fui batizado com o Espírito Santo, foi uma bênção de Deus para minha vida, né, e sempre desejoso, né, em fazer a obra de Deus e é claro que isso vai muito também do incentivo dos pais, da família, né, avós, né, que me ensinaram a orar, a jejuar, né, e sempre, né, estar aí nos caminhos do Senhor. Isso é muito importante. O senhor falou agora a importância da família, né? É, Respaldando o ministério da criança e também incentivando, porque nós hoje não estamos fazendo batismo com o Espírito Santo. Será o que está sim, acontecendo? Será que os pais estão ali pegando no pé, né? é, Como a gente é, fala no Brasil. é, Ó, jejua, é assim que faz. é. E principalmente em criança. Já está difícil ver o batismo Isso. hoje num adulto, né, que Uhum. talvez tenha um melhor entendimento, mas você vai ver que há anos atrás era crianças batizadas com o Espírito E Santo, era aquilo, normal. e era normal, né? Porque você sempre estava ouvindo que tinha que buscar, e você buscava e realmente Jesus batizava com o Espírito Santo,
né? Com 9 anos, com 12 já me batizei. Amém. Completei 12 anos, dia 20 de outubro, no dia 31 já estava meu nome lá para o batismo, né? Então, né? E é uma benção de Deus. Que nem eu disse, isso é muito importante, o incentivo da família, né? Quando você tem uma família por trás que te incentiva, né? A minha avó, né? Da parte do meu pai, né? Que já é falecida, a parte da minha mãe ainda vive, né? Tem 80 anos, em São Bento do Sul, até essa semana falei com ela, de muita oração também, né? A minha avó da parte do meu pai, né? Eu estava com dificuldade de decorar uma tabuada, vai jejuar, ensinava a jejuar, vai jejuar, Olha. vai. Arrumava um amigo às vezes ali na rua. Eu lembro uma vez que estávamos brincando de bola, né? E você sabe, os crentes mais antigos eram radicais, né? Eles aprenderam assim. Aham. Eles aprenderam que uma bola era pecado, né? E eu brincando com os amigos, ela saía na janela para dentro. Tá pensando o quê? Brincar, ficar aí chutando bola e de noite quer cantar lá na igreja. Meu Né? Para Deus. ela era errado, para ela era pecado, mas era crente, né? Eu lembro muitas vezes que ia na casa dela e quando deitava para dormir, de longe escutava a oração dela no quarto, as línguas estranhas, né? Então, né, quando você tem uma família, né, que intercede, né, mesmo depois que eles se vão, eu acredito que a oração fica, frutos permanecem, Amém. né? E por isso é muito importante, né, o pai, a mãe que tem os seus filhos pequenos fazer tudo o que puder fazer para tê-los na presença de Deus. Importância, eu vejo a importância também de uma família estruturada, né, pastor? Sim, Porque eu, por exemplo, tô me comparando aqui, a minha realidade foi totalmente outra. Eu vim de família desestruturada, eu não tive esse incentivo que o senhor. Então eu tô vendo aqui a importância de ter pai e mãe corretamente, um lar, a importância de um lar. sim. Isso é muito importante, né? Eu lembro, na época, tinha os congressos lá em Santa Catarina dos Gideões, Uhum. né? E meu pai tinha as fitas, não sei se você chega a lembrar daquelas Sim, fitas, né? sou do 90 também. Então, passava no rádio, na Marumbi, e ele gravava na fita a pregação, né? E ali a gente escutava, e eu era... Você vê hoje as crianças, o que que eles estão? Com um celularzinho É, jogando, joguinho ali, né? Naquela época não tinha. E eu chegava a decorar a pregação inteira, eu escutava aquelas pregações de Jesus. Leões, isso com 9, 10 anos de idade. Eu lembro que eu ligava a pregação, deitava no sofá, fechava o olho e ficava imaginando eu pregando, Olha né? Eu isso. acredito que isso já faz parte do chamado, né? Verdade. Do chamado que Deus tinha para frente, ainda tem, né? Então isso despertou em mim muito cedo, né? Esse desejo de ouvir pregações, escutar pregações e ouvia, né? Hoje, claro, você tem acesso hoje a todo tipo de pregação É, que você quiser, mas naquele tempo era poucas que você tinha, e aquelas poucas que você tinha, você repetia durante a semana várias vezes. Você já sabia tudo que ele ia falar, mas você ouvia, né? E aquilo era gratificante, né? Você desejava, né? Era maravilhoso, né? E criança, né? 9, 10 anos de idade, né? Então, isso é maravilhoso, né? Você poder pertencer. E é claro que nem você disse, quando, né, tem de repente uma dificuldade, né, uma família de repente que não dá esse apoio, né? Mas quando Deus tem algo a cumprir, é. né, ele vai cumprir de alguma forma, de alguma maneira, ele vai achar, Glória a Deus por isso. né? Eu acho muito lindo o texto de Jeremias, quando Deus fala com ele, né? Quando de repente ele vai pensar, mas eu, porque ele estava sendo preparado para uma coisa. E Deus vem e falou: você vai ser profeta. Ele seria um sacerdote porque era de família sacerdotal, né? E Deus fala para ele: não, você vai ser profeta antes, né, de você ser gerado no ventre da tua mãe. Ou seja, a tua mãe não tinha nem o primeiro enjoo, nem sabia que estava grávida de você, eu já te conheci. E antes de você nascer, te santifiquei. E as nações se dei por profeta. Ou seja, Deus, ele é organizado, ele já escreveu a nossa história. Ele escreveu a minha história, ele escreveu a tua história, né? Escreveu a história de Jeremias. O problema é quando a gente vai por atalho. E a gente Hum, vai por atalho às vezes e sai fora do caminho original. E sofre para voltar para o caminho original, né? Mas a nossa história já está escrita. Deus já escolheu, já santificou, já projetou o que seremos, aonde chegaremos, né? E claro que nem eu disse, muitas pessoas se perdem, né, pela falta de paciência e às vezes tomar caminhos e rumos diferentes. E para voltar para o caminho original que Deus desenhou, né, sofre, perde, chora, lamenta,
né? Mas alguns conseguem chegar, outros não. Infelizmente, né? É, Mas Deus tem misericórdia. Isso que é interessante. Por mais que você se perca, como foi no meu caso, né? Anduvimos uma época no mundo, mas graças a Deus não pertencíamos ao mundo, pois Deus já decretou que éramos outra coisa. Éramos filhos amados do Senhor e Ele teve essa misericórdia, não só de mim, mas de ti que está escutando este podcast também. Se este testemunho chegou a ti, é porque Deus te ama. Pastor, então na vida do Senhor tudo aconteceu muito precoce, muito rápido, até a primeira pregação também foi com pouca idade. sim, com pouca idade, com 14 anos. Eu lembro, 14 Muito anos, jovem. muito jovem. Eu sempre cantava desde muito cedo, né? Com 4, 5 anos já cantava na igreja. Mas eu estava para completar 14 anos e eu estava num ensaio de jovens na nossa cidade, e de repente o líder disse: dia 20 de outubro será culto dos jovens. Quem que nós vamos convidar para pregar? E eu brinquei, eu estava sentado atrás, brinquei, eu falei, ele olhou para mim, prega mesmo? Ele disse, prego. Meu Deus. Eu nem lembrei que era o dia do meu aniversário, estaria completando 14 anos. Né? E ali ficou marcado. Né? Eu acredito que faltava quase um mês ali para esse dia, mas foi, né, de preparação, e lendo, e orava, e jejuava, né, até que o dia chegou. Aí eu lembro que eu jejuei o dia todo, eu fui em jejum pro culto, né? Tinha um paletó azul, grandão, tinha ganhado, uma calça bege, um paletó azul, azul escuro, uma camisa azul clara e uma gravata vermelha. Meu Deus, pastor. Né? E cheguei mais cedo, né? Um calor que tava, Jaraguá do Sul, né? Um calor que tava, e eu aquele paletó suando lá, mas daí cheguei na igreja, dobrei o joelho e orei. E é claro, eu preparei uma pregação de 40 minutos, pensava eu, né? Porque cantar eu sempre estava cantando ali, mas falar nunca, simplesmente cumprimentava a igreja e cantava. Ali foi a primeira vez que eu falei alguma coisa. Né? Então, aquela mensagem, aquele esboço de 40 minutos que eu pensava que pregaria em João capítulo 14, acabou em 3, 4 minutos. Meu Deus. Falei, acabou. Né? Daí eu olhei pro técnico de som e disse para ele assim, e agora o que que eu faço? Ele disse, não sei, Canta. não sei. Daí coloquei a igreja em pé e, claro, o pastor pegou e ajudou. Né, e foi um culto bem abençoado. Eu acredito também, né, Deus honrou ali pelo sacrifício, estava em jejum, né, e todo aquele esforço. E daí depois foi indo, né, o segundo, a pregação, já fui convidado para uma congregação no culto de jovens, né, e a terceira e a quarta já foi um congresso de criança em Curitiba. Meu Deus, pastor, é muito rápido Daí foi tudo. acontecendo, de repente já estava cuidando de escola dominical, sendo professor, né, os pastores foram confiando. Né? Com 16 anos, meu pastor na cidade de Três Barras, já faleceu ele, mas ele me entregou a quarta-feira da vitória para liderar o culto, né? Com 16 anos de idade. Eu lembro que chegava ali, tinha muitos obreiros, igreja sede, né? E ele disse, aqui eu só vou fazer a apresentação. Né? Isso é alguém confiando em você, Sim, acreditando em totalmente. você. Né? Eu vejo hoje, talvez na época eu não tinha, né, nem sabia de repente o que estava acontecendo. Né? Eu ia lá, dirigia, tudo, mas hoje, assim, olhando, né, eu pensando, bah, aquele pastor acreditava em mim. Amém. Né? Isso é importante, E né? isso é importante. Para o jovem que está começando, sobretudo, é muito importante acreditar em te darem crédito e te colocar na frente de algo. Porque Sim, muitas vezes as pessoas querem fazer algo, mas não têm oportunidade. sim. Não, isso é muito importante. E você vai aprendendo, né? Daí eu comecei ali com 14 anos e, né, trabalhava durante a semana ali, estudava, né? Os fins de semana saía pregar. Pregamos aí alguns estados do Brasil, Santa Catarina, fora, né? E foi bênção de Deus, né? Viajando de ônibus, dormindo em rodoviária, né? E Terminando os congressos e vindo para trabalhar na segunda-feira. e a família apoiava. Sim, eu tive meus pais sempre deram total apoio, né? O meu pai ele é muito quieto, reservado, assim, ele Uhum. gosta de cantar e tocar na igreja, né? Mas nunca deu uma palavra na igreja assim,
né? Mas por trás, assim, a alegria dele é poder ver os filhos envolvidos na obra de Aleluia. Deus, né? Eu ligo para ele às vezes, a nossa conversa, ele já conta como é que foi o culto, quem cantou, quem pregou, como é que foi a pregação, né? E a minha mãe também. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, né, eu marquei um congresso em Joinville, e estava na época do auge do pastor Marco Feliciano pregando de suspensório. Eu queria um suspensório e uma pastinha para para ir pregar no congresso lá, né? E já era sexta-feira à tarde, o congresso era 3 dias e a minha mãe correndo comigo no centro lá para nós achar um suspensório e uma pasta, né, para levar a Bíblia, né? E conseguimos achar, né? E eu vejo tudo isso e eu louvo a Deus por isso, né? Eu vejo o esforço deles, né, dentro da possibilidade, às vezes até fazendo o que não podia fazer, mas para nós estar ali, né? O pai sempre levando quando podia nos congressos, trazendo, né? A gente ia com alegria, né? Então isso é maravilhoso, né? Foram momentos assim que marca, né? Momentos marcantes aí no tempo de jovem, de itinerância. É difícil ser pregador itinerante? Ou é fácil? Não é difícil. Eu digo assim, quando você tem realmente um chamado de Deus para isso, né, Deus se sustenta, né? Porque você vai ver o pregador itinerante que Deus levantou e você vai ver o pregador que ele tenta se levantar sozinho, Uhum, né? Ele tenta ser um pregador, ele tenta ser um itinerante, ele tenta ser igual a fulano, Beltrano, mas de repente ele não foi chamado para aquilo. certo. Aí o que você vai ver? Ele vai ver ele sofrendo, a família sofrendo, por quê? Porque não consegue se sustentar, né? Por mais que tente, ele vai passar uma vida toda aí, eu já digo assim, mendigando agenda, né? Correndo atrás, né? E aquele que realmente ele é levantado por Deus chega, né? Chega a agenda, a porta se abre, né? Deus sustenta, não tem, Deus está no negócio, né? Então, se realmente você é um chamado para aquilo, né? Deus abre as portas, Deus te sustenta para isso. O senhor passou muito tempo na itinerância, pastor? Sim, eu comecei com 14 anos, fui, né? Aí fui até quando eu casei em 2013. Aí com 2 meses de casado, nós assumimos a primeira congregação. Aí muda tudo, né? Daí muda a pregação do itinerante, muda a forma de ver, né? Se eu pegar uma pregação minha lá do tempo que eu tinha meus 18, 17, é totalmente diferente de hoje, Uhum. né? Depois de mais de 10 anos pastoreando igreja, né? Totalmente diferente, né? Eu até digo, eu saía com o microfone pelo meio da igreja. Uma vez fui lá fora orar, né? Tinha uma pessoa enferma lá dentro de um carro que não pôde entrar para dentro da igreja, né? Peraí, enquanto o culto estava... Sim, na hora da oração, preguei, na hora que o fogo pegou, já saí com o microfone correndo para fora, orei lá fora e voltei e continuei mais um pouco, né? Então, é bênção de Deus, né? Muitas experiências assim marcantes, né? De ver o povo sendo batizado com o Espírito Santo, jovens, adolescentes, né? Fomos congresso de missão, congresso de círculo de oração, congresso de adolescente, de jovens, de criança, né? Cultos normais, né? Nós sempre estava lá levando uma palavra. Eu lembro-me de uma vez que eu fui ministrar num congresso na cidade de Itajaí, né? E eu me preparei uma mensagem para aquele congresso, sábado e domingo. E eu já digo assim, falta de experiência também, depois se aprende, Uhum. né? Eu cheguei no sábado à noite, eu percebi a igreja super lotada, inclusive a igreja do cantor Gerson Rufino, Sim. lá na cidade de Itajaí. E, e eu olhando aquilo, eu era adolescente, jovem, tinha 15, 16 anos. Eu ia ser o pregador das 2 noites e comecei a olhar o ambiente do culto e eu comecei a pensar, hoje vai dar boa, hoje eu vou quebrar tudo, né? Ou seja, um orgulho ali tomou conta do coração, cheguei um pouquinho atrasado para fazer uma panca, né? E quebrar tudo, passei vergonha aquele sábado. Meu Deus. Ah, comecei a pregar e não fluía, e não ia, e eu já não sabia mais o que eu falava. E foi dando um desespero, né? Mas assim, Deus vai te ensinando, né? Com os teus erros, com as tuas falhas. Aí quando eu vi que realmente não é eu, é Deus, não flui de mim, é o Espírito Santo que faz. Se Ele não fizer, eu Perfeito. não sou nada, não tenho nada, não posso nada, né? Eu lembro que no domingo fui um dos primeiros a chegar na igreja. Dobrei o joelho, me arrependi, orei, chorei,
né? E eu lembro que não tinha pregado 15 minutos. Jesus já estava batizando com o Espírito Santo e Oh, foi uma glória a glória assim, Deus. né? E eu nunca mais cometi esse erro, né? De achar que era alguma coisa, né? Uma bobeira de piá, né? Como a gente diz lá no sul, né? Mas isso acontece, né? Isso acontece. Na verdade, né? Quando você é chamado por Deus, você depende totalmente dele. Até hoje, né? Eu continuo dependendo, né? Amém. Tem, vou pregar, sei que tem uma mensagem para pregar, né? Ainda tremo, né? Ainda dá temor, né? Então isso é muito importante, né? Quando o pregador sente esse tremor. Pastor, eu queria que o senhor desse um conselho para os pregadores, já que o senhor já passou tanto tempo na itinerância, né? É, qual é o segredo para ter êxito ministerial como pregador? Dependência de Deus, eu digo assim, dependência de Deus, saber o teu lugar e eu digo sempre respeitar a liderança, né? Isso aí é algo tremendo, né? Porque às vezes o pregador, né, começa a se destacar, ele acha que já não precisa de um líder, acha que não precisa que ninguém fale nada para ele, Uhum. né? Principalmente o jovem, né? O jovem que acha que sabe tudo, né? E isso, né, ele acaba prejudicando. Então, quando Verdade. você tem, né? Eu lembro que eu estava na frente de um trabalho de jovens uma vez e eu fiz uma vigília só para os jovens homens, né? Seria uma vigília, convidei pregador, né? O pastor deu a bênção ali para nós fazer e fomos. Eu fui com o pregador, busquei ele. Quando chegamos na igreja, na vigília, só estava eu e o pregador. Meu A gente Deus. conversou um pouco e voltou embora. No outro dia, meu pastor me ligou. Mas ele me falou tanto pelo telefone, ele falou: se ninguém apareceu, você deveria ter orado. Você deveria ter dobrado teu joelho e orado. Ele falou muita coisa para mim, né? E se eu fosse um jovem rebelde, né, de repente teria respondido mal, né, achado que eu estava com a razão. Eu lembro que eu me debrucei assim na parede, fiquei segurando o telefone e chorando, assim, as lágrimas desciam eu escutando o pastor, né? Mas fiquei quieto, em silêncio, reconheci o erro e eu vi que isso foi benção para mim. Ele estava certo, né? Se não foi ninguém, por que que eu não orei? Né? Por que que eu não dobrei o joelho, né? E não buscasse, né? Então ele me deu um bom conselho, né? Mas o que eu digo, de repente, né? Se eu sou um jovem mais um pouco rebelde, que não quer ouvir conselho, ou não, já sou pregador, já estou Uhum. pregando, sou um líder, né? E não vai querer ouvir, né? Ele vai se dar mal, porque nós precisamos da bênção, né? Da nossa liderança para fluir. Então, o pregador hoje, né? Ele tem que ter convicção da chamada, direcionamento de Deus e também, né? Obedecer à sua liderança, né? Você vai ver, né, pessoas que no Brasil tem muito, né, pessoas que andam para lá e para cá, não tem igreja, congrega onde? Nem sabe onde que congrega, porque não toma ceia em lugar nenhum, né, mas são pregadores que andam para lá e para cá, às vezes sem estrutura, né, e estão pregando, né, eles querem pregar, né, mas é muito importante quando você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem uma liderança e você sai para o seu trabalho de itinerância, de pregador, baixo a bênção da sua casa. E era justa a pergunta que eu ia te fazer. Olha como estamos em sintonia aqui nesse podcast, né? Que nós não marcamos todas as Sim, perguntas, mas era a sim, pergunta que eu ia te fazer. O senhor tinha, nesse tempo de itinerância, pastor, congregava e tudo mais? sim. Tinha pastor, estava ali, participava, tinha líder de jovens, né? E meu pastor muitas vezes ele também pregava, né? Tinha as agendas dele e muitas vezes ele mandava eu, às vezes não podia ir, né? Eu ia para fazer a abertura do trabalho na sexta, ele ia sábado e Uhum. domingo, né? Então sempre com a benção de alguém, de um pastor e de uma liderança, né? Que isso é muito importante, né? Para quem quer ter êxito no ministério, né? Para quem quer ter êxito no ministério. Que a partir daí, se você não respeitar, como eu te disse, não vai fluir. E o próprio Deus não Perfeito. vai abençoar, E né? como foi essa mudança da itinerância para agora pastorear uma igreja? Aí a mudança é radical, totalmente diferente, né? Que nem eu sempre digo, você tem que andar no caminho que Deus traçou, Perfeito. né?
Quando a porta se abre, né, você ora, você vê que você tem que obedecer ao chamado. Tem muitos obreiros hoje que eles estão sofrendo, né, e você vai ver, de repente, um obreiro perdido. Eu sempre digo assim, quando você encontra um obreiro, um pregador perdido, ele não sabe que rumo ele vai. Ou ele está desobedecendo ou o chamado de Deus, ou a palavra, ou a direção. Por quê? Porque Jonas ele foi um profeta que recebeu um chamado completo. Se você olhar o ministério de Jonas, no capítulo 1, no versículo 1, ele recebe a palavra, ele recebe a direção e ele recebe tudo que tem que fazer. Deus dá para ele. Mas ele vai desobedecer. Jonas ele vai desobedecer a palavra, o chamado e a direção. As 3 coisas que são fundamentais no ministério. Né? E pode ver, a partir da hora que desobedece, ele vai começar a descer. Né? Você pode ver, ele desce para o porto, depois desce para o navio, daí desce para o porão, ele vai descer 6 vezes. Até lá no ventre do peixe, de lá ele desce mais um pouco já no ventre do grande peixe. Aí quando ele está lá, ele vai se sentindo, ele não estava no inferno no literal, mas ele se sente como se estivesse. Porque ele vai dizer, do inferno eu gritei. Então tem muitos obreiros hoje, né, que por uma desobediência ao chamado de Deus, né, estão descendo. Eles não estão tendo êxito. Eles vão descendo, descendo, descendo. Alguns conseguem perceber o erro que causaram e conseguem pedir misericórdia se sentindo no inferno. Minha vida está um inferno, minha família está um inferno. Né, e clamam por misericórdia. Outros não. Né, outros seguem, acham que está tudo bem, quando não está. Né, mas o mais lindo é que Deus é um Deus de uma segunda oportunidade. Aleluia. Né, e ele vai ouvir a oração de Jonas e vai dar uma segunda oportunidade para Jonas. Quando o grande peixe vomita Jonas, né, é interessante que Deus chega e fala, Jonas, ele parece estar meio assustado ali. Né, e talvez ele poderia até pensar, agora Deus vai me quebrar. Deus fala, levanta-te e vai à cidade de Nínive. Fazer o quê? Você já sabe. A mesma palavra que eu te disse. Né? Ou seja, pessoas que quando receberem de Deus uma segunda oportunidade, né, já sabem o que é para fazer. Né? Pessoas que de repente estão nos ouvindo hoje, né, que estão fugindo do chamado, fugindo do ministério, fugindo de uma vocação divina, né, e está todo perdido com a vida arrebentada. Você já sabe o que tem que fazer. Engraçado que para cada fujão sempre vai ter uma caverna, Tem um poço, um peixe, um barco. E aí? Vai esperar que aconteça a chegar a descer até o profundo para você acordar, lembrar de Deus ou humilhar-se na presença de Deus? Tá gostando desse podcast? Tá fazendo sentido? Tá concordando? Tá em concordância com o que você acha? Se você tem algum comentário, coloca aí embaixo. Eu vou ler e responder cada comentário teu, tá certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ajuda este podcast, por favor. Pastor, qual que foi, nesse período de assumir a igreja, lá no Brasil, qual que foi a maior dificuldade para o senhor, que o senhor viu? O senhor viveu, né? Eu digo assim, a gente assumiu a congregação ali com 2 meses de casado. Tudo era muito novo, era eu me conhecendo com a esposa, né, e já atendendo a igreja, atendendo um povo. Eu não tenho medo de desafios, na verdade, eu, né, que nem, né, às vezes tem coisas que até deveria ter ido mais devagar e por não ter medo, né, isso é bom e também não é, né? Isso. É bom Te e também entendo. não é. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Te entendo. Né? Sou assim também. Eu não tenho medo. Né? E quando a porta abriu, né, o pastor me disse assim, tem a congregação, eu vou te dar casa pastoral para morar. Olha que benção. E vou te dar R$200 por mês. Eu estava com a esposa ali, recém-casado, e eu pagava a parcela de um golzinho que eu tinha, era 370. Eu disse, pastor, vai dar 200 e só a parcela do carro é 370. Né? As contas não tá fechando, não. Não, e eu não pensei. A hora que fez a proposta na quinta-feira, na sexta-feira eu sentei com ele no gabinete e no domingo assumimos a igreja. Fiz acerto na empresa onde eu trabalhava. Né? Eu trabalhava de vendedor numa loja.
sempre trabalhei no comércio e fiz o acerto lá e o patrão disse, você está indo para onde? Eu disse, cuidar de igreja. Aí eu lembro que a esposa do meu patrão disse, você não anda usando droga? Porque não fechava as contas para eles, né? Recém-casado aí, ó, tinha tudo aí para seguir, agora vai lá pro meio do mato, né? No meio do mato, a congregação, né? E eu fui pelos 200. É claro que foi um teste do pastor, Aham. né? Nunca deu os 200 ali, dali a pouco, com poucos meses, já estava recebendo igual os demais obreiros, né, que recebiam da igreja, né? Mas a gente foi. Só que, né, nesse tempo que a gente ficou ali, a gente já começou a ver a mão de Deus trabalhando. Já chegou 2 irmãos e fala, quanto a parcela do teu carro? 370, nós 2 vamos pagar, dá o carnê para nós. Um Meu pagava a Deus, metade e o olha outro a isso. metade. Né? Aí eu lembro que foi chegando a época de Páscoa e a minha esposa queria um ovo da Cacau Show. Ela estava grávida, né? E disse, eu queria tanto um ovo da Cacau Show. Você sabe que essa marca Cacau Show no Brasil, os ovos, principalmente na época de Páscoa, são caríssimos, Isso. né? E eu disse para ela, a Páscoa era no domingo, eu disse para ela, vamos lá no centro da cidade, numa outra cidade que tinha ao lado lá, eu disse, vamos lá no centro e vamos ver o preço. De repente, se a gente vê que Uhum. está no orçamento de para comprar, a gente compra. Né? E eu lembro que eu cheguei na frente da Cacau Show, perto, assim, eu vi aquela fila de pessoas, tudo esperando para comprar, estavam vendendo muito aquele dia. Eu disse para ela, ó, fica aqui no final da fila, que eu vou lá na porta ver se eu consigo dar uma olhada lá dentro, ver se aparece o preço. Porque se de repente, né, a gente vê que não dá, não vamos nem ficar aqui, Sim. né? E eu deixei ela na fila e fui na porta. Quando eu cheguei na porta, vinha sair um irmão lá de dentro, que não congregava comigo, ele era de outro bairro, né? Ele estava saindo lá de dentro com uma sacola, na porta da Cacau Show. Ele olhou para mim e falou assim, glória a Deus! Eu disse, por quê? Ele disse assim, eu vim aqui comprar o ovo da Cacau Show para vocês, estava levando lá na casa de vocês agora e eu peguei na porta da loja. Né? Então, isso foi uma das primeiras coisas, né, que foi acontecendo assim, né? A gente vê o agir de Deus trabalhando, né? E eu lembro-me de uma vez, como a gente morava, era interior, né? Não tinha mercado, acabou o azeite. E eu disse para minha esposa, amanhã temos de ir no centro da cidade, no mercado, para comprar azeite. Mas nós tínhamos culto aquela terça-feira à noite, né? E de repente eu estava ali na porta da igreja, os irmãos chegando, chegou uma irmãzinha assim, com uma sacolinha, e disse, ô missionário, trouxe um presentinho para vocês, me entregou uma sacola, quando abriram um azeite. Né? Eu disse, ela poderia ter pego qualquer coisa dentro da casa, né? Poderia ter pego um arroz, poderia ter pego né, um café, né? Mas ela trouxe a necessidade que nós estava aquele dia, que era o azeite. Né? E a gente começou a viver esses milagres, né? De ver assim a boa mão de Deus estendida, né? Sobre a nossa vida. Eu estava, certo dia fui no mercado. Isso agora foi recente, um pouco antes da gente vir para cá. Eu fui no mercado um dia comprar arroz. E eu cheguei no mercado, olhei o preço do arroz, eu estava com o dinheiro no bolso. E eu disse assim, eu não vou comprar arroz. Aí eu fiz uma oração ali no mercado. Deus, se tu estás comigo, no nosso ministério, anda comigo, está junto com a minha família, hoje eu vou ganhar um pacote de arroz. E voltei para casa. Aí cheguei em casa, me debrucei na mesa e pensei, que oração mais boba. Falei, Deus vai ouvir você pedir um pacote de arroz. Né? Eu achei uma oração tonta, Uhum. né, que eu havia feito dentro do mercado. Eu falei, tivesse comprado arroz, eu ia cozinhar arroz, agora é meu dia. Agora não vai ter arroz, né, porque eu não comprei. E pedi até perdão da oração que eu tinha feito no mercado. Eles me perdoam por ter feito aquela oração. Tá, e passou. À tarde a gente tinha 5 visitas para fazer. A última visita era na casa de uma mulher que ela estava recém vindo para a igreja, muito idólatra, católica, né? E a gente fez as 4 visitas, a quinta era na casa dela. Fizemos a visita, conversamos um pouco, né? E fiz uma oração. Quando eu fui sair, ela disse, pastor, se eu te der um presente, não vai levar mal? Isso numa segunda-feira. Eu disse, não, irmã. Ela foi para a cozinha, quando ela vem abraçada com um pacote de arroz de 5 quilos. E quando eu olhei pro arroz, eu lembrei, eu já tinha esquecido. Quando eu olhei pro arroz, eu lembrei da oração do mercado. Né? E peguei o pacote de arroz, né? Agradeci, né? E fomos para casa. Quando foi na quarta-feira, eu tinha culto. Chegou um irmão e falou assim, pastor, eu trouxe um presente ali para vocês.
Falei, o que que é, irmão? Eu trouxe 10 quilos de arroz. Trouxe 2 pacotes de 5 quilos. Mas que benção! Quando foi na sexta-feira, ganhei mais 10 quilos de arroz. Ou seja, na semana ganhei 25 quilos de arroz. E não parava mais de vir arroz. Eu até brinco, eu disse que eu olhei pro céu e disse, Deus, tá bom, agora manda carne para nós comer com esse arroz. Aqui era arroz doce. Né? Tudo que ia arroz nós fazia. Né? Mas não tem, Deus cuida. Né? Deus cuida e a gente viveu assim muitos milagres assim extraordinários. Eu sempre digo que é muito bom você contar um milagre grande, mas você tem que valorizar os milagres pequenos. Eu conto que ganhei um carro na obra de Deus, mas eu conto que ganhei 1 litro de azeite. Era justo a pergunta que eu ia te fazer. Como fazer para que Deus ouça, já seja a oração, o pedido grande, como o senhor falou, como o pedido pequeno? É fé, você ter fé, né, conforme a tua necessidade. Né? Para muitas pessoas, talvez, né, que eu disse, para muitas pessoas era só um azeite, né? Era só um azeite, mas para mim era o que eu precisava, né? Muitas vezes vai ser coisas assim que Deus se surpreende. De repente, para você está precisando de algo que para mim eu posso olhar e não é nada. Alguém vai olhar, bah, mas não é nada. Mas aquilo é o que você está precisando. Eu fiz uma campanha em uma das igrejas que a gente pastoreou no Brasil para a gente comprar uma bateria. E eu disse para os irmãos, ao final do culto, quem sentir de deixar uma oferta ali na tesouraria, né? Passa ali, deixa uma oferta para a gente comprar a bateria e tal. Terminei o culto, o povo foi embora, passou lá, contribuiu. Cheguei lá para ver quanto que tinha dado para a gente comprar a bateria, né? Eu vi notas de R$ 2, de 5, né? O que mais tinha era 2 e 5, 2 e 5. De repente, no meio da de 2 e 5, eu vi uma nota de 50. Né? E eu perguntei, quem deu esses 50? Já vem na tua mente, de repente, a pessoa de mais bem aquisitivo que estava na igreja. Né? E o irmão falou, foi a irmã Jandira. A irmã Jandira, ela catava papelão na nossa cidade, com as pernas toda inchada, com feridas assim, sofria de trombose, né? E uma vida muito sofrida, né? Mas contribuindo, aquele dia Deus tocou ela. E eu fiquei, né, encantado com aquilo, com a fé dela. E o tempo passou. E teve um dia que eu estava andando pela cidade de manhã, fiz algumas visitas e de repente era 11h30 da manhã, eu estava indo para casa para almoçar. E quando eu fui fazer a rotatória para ir para casa, Deus falou comigo na rotatória. Eu olhei, eu tinha um dinheiro, um valor dentro do carro, que era meu. Quando eu olhei para aquilo, Deus falou comigo, não é mais teu, é da irmã Jandira. E eu fiz a rotatória e fui na casa dela. A casa dela era uma casinha pequena, né? Não tinha portão, não tinha muro. E eu cheguei na janela da casa dela, com aquele dinheiro. Eu bati na janela. Quando eu bati na janela, ela abriu a janela e fez assim com a mão. Eu disse, o que você quer? Ela disse assim, o meu almoço, você veio trazer porque eu estava pedindo para Deus aqui agora. Meu Deus do céu, que forte. E eu disse, como que aconteceu? Ela disse, eu só tô com esse pouquinho de azeite. Ela estava igual a viúva lá de Reis. Ela mostrou, né, um litrinho assim, ela tinha só um pouquinho de azeite. E ela dobrou o joelho na cozinha, às 11h30 da manhã, e disse, Deus, hoje eu não tenho meu almoço. Envia meu almoço para mim. Jesus. E Deus me tocou lá na rotatória, indo para casa, eu fui lá e levei o valor para ela no mercado comprar para fazer o almoço dela. Né? Então são coisas que acontecem assim, isso é fé das pessoas. E eu acho que o mais importante, pastor, aqui é a sensibilidade de ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo. Sim. Porque se o senhor não tivesse obedecido, tivesse sido Jonas, em vez de fazer a rotatória e fosse para casa, a irmã não teria recebido a benção. Né? Não, por isso que é muito importante quando você está na direção. Né? Na direção de Deus, Deus abençoa. Né? Na obra de Deus, assim, a gente teve muito, né, experiências assim de ver a mão de Deus trabalhando. Né? Quando a gente chegou numa cidade em Santa Catarina, a gente estava sem carro, né? E estávamos procurando, queria um carro baratinho, eu disse o mais barato que é mesmo, porque a gente ia cuidar de uma igreja no interior, né? E precisava de um carro para a obra lá.
né? E de repente fomos ali através do nosso pastor presidente na época, né? Ele nos apresentou para um irmão. O irmão levou a gente numa pizzaria, né? Já com o intuito de dar um presente. E ele disse para nós nunca tínhamos se visto, né? Ele tinha ouvido falar que ia chegar um missionário na Aham. cidade, né? Mas não me conhecia, eu tampouco conhecia ele. Né? Ele sentou do meu lado e disse para mim assim: eu não te conheço, nunca te vi, mas tenho 2 presentes para te dar, um grande e um pequeno. Qual que você quer primeiro? Eles dão o pequeno primeiro, né? A esposa dele trouxe uma caixa de jogo de jantar, pratos, Aham. né, e deu para minha esposa. Eu falei: o grande, né? Ele pegou e me deu a chave do carro, né? Pode usar na obra de Deus, né? E a gente usou até o final aquele carro, né? Mudei de cidade depois e o carro continuou sendo usado para a obra de Deus, né? E através dessa semente dele, Uhum. né? A gente viu ainda o tempo que ficamos lá e depois, hoje tenho contato com ele, né? Mas a gente viu a boa mão de Deus abençoando ele, Glória a né? Porque ele Deus. ouviu a voz de Deus, né? E semeou na obra e eu fui abençoado, né? Nós chegamos na cidade e teria que comprar todos os móveis da casa, né? E eu fui com a minha esposa numa loja, falei: vamos comprar aqui uma cama e um guarda-roupa, né? E olhei a cama, era R$ 300 a cama. Daí minha esposa sentou assim na cama, aí olhou para mim e disse: mas é tão fraquinha essa cama, né? É frajutinha assim, colchão duro, né? E tal. E eu disse: então vamos deixar para outro dia. De repente vai que amanhã, né, a gente encontra algo, né, melhor e tal. E voltamos para casa do pastor presidente que a gente estava. De repente, no mesmo dia, né, parou um irmão lá na frente: o missionário tá aí. O pastor: sim, tá aqui, manda eles virem aqui que eu vou levar eles na loja comprar uma cama para eles. Meu No Deus mesmo do dia, né, que céu. a gente tinha visto lá de manhã. Aí quando eu fui entrar na porta da loja, eu vi uma cama já de R$ 1.000 assim na entrada, né, 999, uma cama muito bonita. Eu pensei: ah, mas bem que ele podia comprar essa para nós, né? Eu pensei comigo. Ele entrou na nossa frente assim, e disse assim: eu quero a cama melhor que vocês tiver aqui, a mais cara, grande e mais cara. Falou pros donos lá. E os donos da loja correram, já atenderam, né? Era um cliente deles ali. Eles podem levar na casa deles lá. Pode levar uma cama, um conjunto box para eles, eu quero uma pro filho deles também. E fomos sendo abençoados assim. Deus foi surpreendendo e trazendo e a boa mão de Deus sempre, sempre junto. Como é viver pela fé? É isso aí. Viver pela fé é você acreditar, né? Que eu tenho um tio em Minas Gerais. Ele foi muito novo para lá, né? Foi casado, né? E criou toda a família lá, 5 filhos, e ele conta até hoje um testemunho, né? Vivendo da obra Uhum. de uma certa ocasião que estavam sem dinheiro para comprar comida no outro dia. E quando acordou no outro dia tem uma fruta em Minas Gerais que dá uma vez no ano. É uma fruta, eu não sei o nome dessa fruta, mas que o povo lá gosta muito. E não era época. E quando eles acordaram de manhã, essa fruta no pé da árvore da casa deles estava carregada. E o povo começou a bater no portão para comprar. Né? E ele começou a vender, virou empresário ali na hora. Né? Vendendo fruta, não era época, né? E o povo batendo lá já com sacola e comprando, e o dinheiro entrando. Né? Deus tem as suas maneiras. Né? Deus tem o seu jeito de fazer. Eu pergunto isso porque quem está nos assistindo pode falar assim: ah, mas ele é pastor. Ele tem uma conexão aí maior com Deus. Deus não me responde desse jeito. Comigo, talvez eu tô aqui há 1, 2, 3, 4, 5 anos e Deus não responde. Então, como eu consigo ter essa oração respondida tão rapidamente, pastor? Por que acontece com o pastor Saulo e não acontece comigo? Eu acredito que você tem que estar você estando dentro de um propósito de Deus, Deus te sustenta, Uhum. né? Deus te sustenta. A partir da hora, de repente, que você, como eu disse no início aqui, você foge, busca um atalho, né? É difícil as bênçãos chegar, mas se você está dentro do propósito de Deus, Deus vai te sustentar. Eu estava para fazer o aniversário do meu filho, eu queria fazer o aniversário dele no mês de agosto, nós estávamos na obra missionária, né? O salário não era muito, né? E a gente estava lá. E eu lembro que era um dia muito frio, Santa Catarina, muito frio. Eu dobrei o joelho do lado do fogão a lenha. Conhece o fogão a lenha? Fogão a lenha fervendo ali, né? Muito frio. E eu fui lá na cozinha sozinho, né? E orei. E na oração, fiz uma oração simples. Eu disse: Deus, eu queria poder fazer o aniversário do meu filho, mas para fazer o aniversário dele,
né? Para comprar um bolo e salgadinho, convidar alguém ali, ia ter um gasto. E eu não tenho, né? E fiz a oração e continuei orando por outras coisas. Quando eu terminei de orar, isso foi instantâneo. Quando eu terminei de orar, que eu fiquei em pé, o celular que estava em cima vibrou. E quando vibrou, era uma mensagem. Quando eu fui ler a mensagem, era um jovem da igreja sede. Ele disse assim: ô missionário, faz uma semana já que eu estou com dinheiro aqui para abençoar a tua vida e deixei lá na casa do pai. Se você passar por aqui essa semana, passe pegar. Tenho R$ 600 aqui para você. Né? Com 600 eu fazia o que eu queria fazer e ainda sobrava. Né? Eu digo assim, de resposta imediata. Né? Como você está dizendo, resposta imediata. É claro que, né, tem coisas que não vai ser imediato assim, né? Que você vai pedir mais tempo, vai ter que orar um pouco mais, acreditar um pouco mais, mas tem coisas que Deus faz, que você às vezes nem ora. Deus sabe que você precisa, te manda, te envia, Sim. entendeu? Se eu não me engano, eu vou abrir a Bíblia aqui. Tá lá em Marcos. Vamos lá, que é tudo ao vivo. Porque me mandaram esse versículo. Marcos 4, se eu não me engano, era versículo 34. Não. Mas o versículo fala assim: tudo que pedires em oração com fé, recebereis. Eu sei que é Marcos, pode ser capítulo 4, mas o versículo eu não tô achando. Tudo que eu peço para Deus, pastor, eu vou ser respondido? Igual aconteceu nos testemunhos que o senhor relatou aqui? Dentro da necessidade real, e eu digo assim, da vontade de Deus, sim. Né? Claro que eu sempre digo, você tem que orar sempre com sabedoria e pedir com sabedoria. Uhum. Né? Um exemplo, por exemplo, só para nós dar um exemplo aqui disso que você perguntou. Por exemplo, uma pessoa vai orar para Deus e vai dizer: Deus, eu quero um avião. Uhum. Eu quero um avião. Tá, mas daí você não é piloto, você não tem onde guardar o avião, entendeu? Você vai fazer o que com o avião? Deus não vai te dar. Deus vai te abençoar e te dar dentro da tua necessidade, né? Daquilo que você suporta e daquilo que realmente você precisa. Né? Deus não vai te dar loucuras, né? Que tem pessoas que pedem loucuras, né? Que nem sabe o que vai fazer com aquilo que está pedindo. Né? Mas dentro da necessidade, da vontade de Deus, né? Isso realmente acontece. Né? A gente viveu aí nesses anos milagre de Deus aí na obra de Deus. Né? A gente tem mais de 10 anos pastoreando igreja, né? E Deus sempre cuidou. Né? Nos mínimos detalhes, assim. Glória a Deus. Eu digo assim, pastor. coisa de você às vezes pensar, comentar dentro de casa, né? E de repente chega aí a resposta. Glória a Deus. Né? Deus faz. Como foi a tua vinda para a Espanha? Conta para nós. Eu tive na Espanha 2 vezes, né? A gente veio a primeira vez no ano 2016, né? Estávamos pastoreando no Brasil, pedi o desligamento para vir para cá, né? E para ver como era viver aqui, Uhum. né? Como se diz, o sonho europeu, né? Eu já tinha familiares aqui, né? E a gente veio para cá, ficou aqui há quase 3 anos, né? E eu estava cuidando de um departamento e fiz um congresso e convidei um pastor amigo meu do Brasil para vir ministrar nesse congresso. Né? E quando foi entre o tempo do convite e dele vir, né, ele foi abençoado no Brasil e se tornou pastor presidente de um campo. Né? E quando ele chegou aqui, que eu busquei no aeroporto, ele já perguntou para mim: não se arrepende de ter vindo ou de cuidar da igreja, não te dá saudade? E isso tá em nós. Né? Eu acredito que é um chamado de Deus. Uhum. Né? E eu disse para ele: olha, dá vontade às vezes de, né, voltar a pastorear. E ele disse: eu tenho uma igreja para você, uma igreja, casa pastoral e tal. E a gente acabou acertando ali, né? E em 20 dias a gente voltou. Né? Foi aonde eu voltei só com as malas. Uhum. Né? Eu voltei só com as malas para chegar no Brasil e começar do zero. Foi aonde eu ganhei o carro, ganhei a cama, ganhei o guarda-roupa, ganhei... Olha isso. Eu estava aqui na hora que eu fui arrumar as malas aqui. Eu sei que no Brasil é muito caro uma televisão. Uhum. Né? E eu tinha uma TV de 32 polegadas aqui
e eu tentei colocá-la dentro da mala. Né? Eu tentei colocá-la na mala, apertar e eu vi que não ia dar certo. Ela ia quebrar, né? E eu disse, mas eu queria levar, porque no Brasil é tão caro, né? E levar para o menino, né? Nós tínhamos só o Vini, para ele assistir um desenho e tal, mas não consegui. Né? Eu disse, mas Deus vai preparar e nós, na nossa chegada lá, chegou um irmão de manhã e disse, o missionário já chegou. Né? O pastor disse, está aqui, eu tenho uma TV para dar para você. Me deu uma TV grandona, uns 40 e não sei quantas polegadas. Quando foi à tarde, bateu outro irmão na casa do pastor e disse, o missionário está aí, está aqui. Missionário, eu sei que você já ganhou uma TV, mas eu tenho mais uma para te dar se você aceita. Coloca onde você quiser. Mas eu tenho mais uma aqui para te dar e me deu mais uma TV. Quando foi à noite, nós estávamos numa janta com os irmãos. Um irmão disse assim para mim, eu sei que você já ganhou 2 hoje, mas eu vou te dar mais uma. Se quiser colocar até dentro do banheiro uma TV, você coloca, mas eu vou te dar mais uma. Sabe o que é isso? É você olhar para aquilo e dizer assim, não, Deus tá cuidando. Deus viu quando eu tentei colocar lá na Espanha uma TV dentro da mala. Né, para medo de chegar aqui de repente ou não conseguir comprar, né, e é muito caro, né, e Deus preparou, ele não, você vai chegar, você está na minha vontade, você vai ganhar 3. Amém. Né, então você vive assim essas experiências aí que é marcante, maravilhosa, né, andar com Deus, né, dentro da vontade de Deus é algo extraordinário, né, a gente vive assim momentos marcantes, né, a gente só tem coisas boas, né? Claro que no decorrer da caminhada você encontra desafios, né? Mas eu já fui para o meio do mato orar por uma situação que eu precisava e eu precisava de um valor em dinheiro, seria para, não lembro certo o que seria, mas eu precisava daquele valor até tal dia. E eu disse, eu não vou pedir para ninguém e eu vou orar, né? E fui para a campanha para o meio do mato. Tinha uma pedra lá que eu gostava, né? Eu ajoelhava lá e orava todo dia. Subia lá com a Bíblia e orava e falei só para Deus. Eu não vou pedir, eu não vou falar. Né? E quando eu estava chegando perto do dia que eu precisava daquele valor, né? Eu estava dentro do carro com o irmão e o irmão disse para mim assim, eu tô com um valor guardado no banco, de repente você não está precisando de um valor. Ele me ofereceu o que eu estava precisando. Eu ia ter depois, mas para aquele dia eu não tinha. Né? No caso, ele arrumou para mim sem eu precisar pedir, do jeito que eu estava pedindo no meio do mato. Né? Então, Deus ele é extraordinário e faz, né, coisas grandes assim acontecer. Né? Isso para mostrar que realmente ele está no negócio. Né? Hoje eu sou agradecido, né? Tenho uma esposa abençoada, né? Agradecida a Deus também, porque quando você está na obra de Deus, né, é muito importante o casal caminhar junto, tá de acordo. Porque se você tiver que passar uma prova, né, a esposa vai passar também, os filhos vão passar também. Né? E Deus me deu uma esposa abençoada, né, e sempre entendida, né, compreende, entende. Né, e a gente passou junto aí esses momentos de desafios, né, momentos de prova também, mas também de muitas vitórias, né, na presença de Deus. Crente, ele tem que viver de testemunhos, né, pastor? De testemunho. Por isso, hoje contamos já vários testemunhos aqui para você ver a mão poderosa de Deus, que Deus responde, que Deus cuida dos mínimos detalhes. Quero te fazer um convite. Se você deseja estar aqui contando o teu testemunho, coloca aí nos comentários. Eu quero participar, que entraremos em contato contigo. Vai ser uma honra, uma bênção estar contando teus testemunhos e tendo você aqui. Só lembrando que estamos na cidade de Madrid, na Espanha, tá? Então, se você está aqui, você já sabe, será muito, muito bem-vindo. Pastor, então o senhor esteve uma vez aqui na Espanha, voltou e está aqui e voltei novamente. Isso, agora faz 1 ano que a gente está aqui, né? A gente estávamos no Brasil, pastoreando igreja ali, né? E a nossa volta para cá foi através a gente veio tratar a saúde do meu filho maior, né? Ele estava com uma alergia gravíssima no Brasil, né? A gente procurou, né, a medicina, os melhores médicos da região, né, da onde a gente estava morando, né? Ele tinha uma alergia a ácaro, né? Elevadíssima.
né? No teste que ele fez, me parece que o máximo que pode dar no ser humano ali é 7 ponto alguma coisa. O dele deu Certo. superior a 100. Meu Deus. Superior a 100. Então ele não podia ter contato com nada. Ele chegava no ambiente, na rua, na escola, né, coisa de pó assim. O olho dele já estava com muita dificuldade, ele tinha um olho inchado, né, já não queria sair de casa, não queria tirar uma foto, né, e chorando, né, e aonde, né, a gente procurou os médicos, eles falaram, não, vocês têm que mudar de região, né, mudar de região, nossa região aqui é muito úmida e tal, e foi aonde a gente já conhecia a medicina daqui, né, o clima aqui, principalmente de Madrid, é muito seco, né, e eu disse, não, acredito que lá ele vai melhorar, né, as coisas foram acontecendo e nos empurrando para cá, Perfeito. foi empurrando para cá, né, e claro que a gente entende tudo dentro da vontade do querer de Deus, Amém, assim né, é. um ano antes de acontecer isso, né, eu estava com um pregador na nossa cidade, num congresso, e eu lembro que nós estávamos dentro do carro, né, voltando do almoço, estava eu, ele, a minha esposa, a esposa dele, de repente Deus tomou a esposa dele, né, em línguas estranhas ali, ela entregou uma mensagem para mim e para minha esposa, dizendo, levarei vocês de volta para aquele país, né, e eu disse, como, né, não tinha nem ideia, né, não era uma coisa que estava no coração da minha esposa, né, eu de repente pensava, mas eu já digo assim que talvez comigo, como eu te disse, eu não tenho medo de desafio, Uhum. né, eu vinha, né, ela já não, né, mas Deus foi empurrando, foi trabalhando, né, até que a gente sentou e disse, vamos, né, vamos voltar para lá, né, para a gente tentar aí fazer né, esse tratamento. E ele usava 2 bombinhas no Brasil para respiração, né, o olho inchado, né, muita dificuldade, a alergia estava demais assim, né, e a gente chegou aqui, trouxemos o medicamento, não precisou. Nunca Glória a mais usou bombinha, o Deus. olho foi desinchando, procuremos o médico, né, e o médico disse, não, aqui não precisa, aqui o clima é seco, né, ácaro ele dá mais quando há umidade, Certo. né, e como o clima aqui de Madrid é seco, ele não vai ter esse problema, né, e foi melhorando, né, claro que a gente segue ainda com tratamento, né, sobre alergia e tal, mas graças a Deus as coisas andou, a gente vê ele bem, né, um adolescente já, né, ele estava com muita vergonha, já nem de casa queria sair no Brasil, né, pela situação, e hoje ele está bem, né, na igreja, né, gosta de tocar, está aprendendo a tocar teclado, Olha que né, e benção. envolvido na obra de Deus, né. Pastor Saulo está ali ajudando a DMM, a Ministério Madureira, do nosso querido Pastor Miro, que já esteve aqui contando seu testemunho, Pastor Alaine também, né? E em off, comentando aqui, pessoal, estamos de acordo trazer um tema muito importante que nasceu no meu coração já faz um tempo que eu quero comentar sobre isso, a realidade da igreja atual aqui na Espanha, porque o pessoal de casa que está no Brasil ou fora, né, que vai assistir, pode pensar que aqui a realidade é igual no Brasil, por exemplo. Vemos templos grandes, pastores como o pastor já comentou aqui, que tem o seu salário, que tem algumas facilidades como ter a casa pastoral. Mas, pessoal, eu quero trazer esse tema porque a nossa realidade da Espanha, talvez algum que outro pastor não seja, mas a maioria, mais de 50%, muito mais, não tem essa realidade. Tá certo? Então a gente vai tocar um pouquinho sobre a realidade da igreja na Espanha. Porque temos em comum que estamos vendo algumas coisas em comum. Eu sou de um ministério, o pastor é de outro. E está acontecendo algo na igreja atual na Espanha, não é verdade, pastor? Os cultos não estão enchendo. O que está acontecendo com a igreja pentecostal em Madrid, pastor Saulo? Eu acredito que é o esfriamento espiritual, né? Conforme diz na palavra, né? Por se multiplicar a iniquidade, né? Nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão, né? Então, o que está acontecendo
eu acredito que é isso. A Espanha hoje, né, você olha, é um campo missionário, né, com muita necessidade. Muita. Né? E se as pessoas, eu digo já as pessoas cristãs, né, que vêm do Brasil, crente, Isso. chegassem aqui e abraçassem o chamado, né, seria outra coisa. O problema é que as pessoas chegam aqui, elas querem abraçar primeiro o euro. É. Né? É tudo novidade. Né? Muitas pessoas não vê que Deus lhes permitiu chegar aqui para cumprir um propósito. Assim é. Entendeu? Se elas chegassem aqui, não estou aqui, Deus me trouxe para cá, muitos queriam vir e não podem, não vão ter essa oportunidade. E Deus me colocou aqui. Né? Mas pessoas que chegam aqui morrem espiritual. Ao invés de chegar para cumprir um chamado, para abraçar o pastor, abraçar a causa, né? Dizer, estou aqui para ajudar, né? Acabam partindo para outro lado. Já seja para o trabalho, né? Trabalho excessivo, como também lazer, volta para o né? mundo. Pessoas, às vezes, que vêm do Brasil de cidades que não tinham onde passear. Você chega em Madrid, você fica encantado. Né? E toda a Espanha. Né? Então, se você não priorizar, todo domingo você tem um lugar diferente para ir. Total. Né? Sim. Todo domingo tem um parque diferente, né? Tem as cidades aqui perto para conhecer. Né, que é o domingo praticamente, é onde, né, o imigrante vai ter de descanso, né? Nem todos ainda têm, mas né, onde vai ter, e se você não priorizar isso, você acaba deixando de ir um domingo. Se você não vai um domingo, já são 15 dias sem participar de cultos. Né? E outra dificuldade que temos aqui é a distância. Né? Sim. No Brasil, por exemplo, né, a igreja é no teu bairro. Isso. Né? Aí você chega, toma um banho, janta e vai para a igreja. Né? Dia de semana pode fazer culto. Nós fazemos culto no Brasil, lá de 6 cultos consecutivos, a igreja cheia. Né? Não sempre, mas né, congresso. Aqui não dá para fazer. Não dá, gente. Aqui se fizer 6 cultos, aqui fica só o pastor lá pregando no dia de semana. Né? Então, é o esfriamento espiritual. Chegou. Meu Deus. Chegou. Né? Mas que não seja em nós. Né? Que nós possamos cuidar para essa chama não apagar. Né, e entender que estamos aqui para um propósito. Pô, né, sei falar de Jesus, sei fazer uma oração, sei abraçar alguém, sei pregar, sei fazer alguma coisa, vamos abraçar junto na igreja. O senhor acha que talvez a igreja pentecostal, vamos dizer assim, assembleia tradicional, está perdendo terreno para as church, porque vem crescendo o número de igrejas church, também na cidade de Madrid, abrindo cada vez mais? Sim, eu acredito que sim. Também se perde muito, principalmente os jovens, né? Porque a linha pentecostal, né, a qual a gente é, Assembleia de Deus, Sim. né, ela tem uma linha, né, de disciplina, né? Então, acredito que muitos hoje acabam migrando para outras, né? Vão tentando, né? Pessoas que vão tentando aqui, vão tentando lá, para ver aonde que se encontram, né? Porque às vezes não se adapta aqui. E o grande problema é que hoje, né, eu vou te dizer, a nossa geração, principalmente de jovens, é uma geração fraca. Nós estamos vivendo uma geração fraca de jovens, porque se você pega um cristão que tem um filho e pega um muçulmano que tem um filho, você pega o filho dos dois e manda para uma faculdade nos Estados Unidos, onde os professores vão ser ateu. Eles vão ficar 10 anos estudando. O filho do cristão volta sem crer em Deus. Mas o filho do muçulmano volta orando para lá e respeitando Maomé. Ele não muda. Ele não muda. Né? Por quê? Porque eles são treinados desde que nasce. Quando o filho do muçulmano nasce, ele pega ele no colo e ele já diz no ouvido da criança mesmo: existe só um Deus, é Alá. Existe só um profeta, é Maomé. E ele vai crescer escutando isso. Vai aprender o Alcorão. Né? E nós cristãos às vezes vamos deixando passar, né? Os filhos vão se perdendo, né? Vamos perdendo o temor, né? Ficamos um domingo em casa, ficamos outro em casa, não tem problema, de repente lá na frente, quando quiser corrigir, não dá mais. Totalmente. Né? Aí o que acontece? Antigamente não tinha tanto acesso à internet como tem hoje. Sim. Você acessa uma plataforma de internet hoje, vai ter todo tipo de pregação. Assim é. Vai ter pessoas pregando a favor do dízimo, outros contra o dízimo, outros são pré-tribulacionistas, outros são pós, e você vai ver de tudo. Né? E quem que está certo? Então, se você não tiver uma estrutura,
espiritual, uma estrutura bíblica, você fica louco, você não sabe o que faz, né? E esse é um grande problema hoje, né? De jovens que nós temos, principalmente jovens perdidos. Eles não sabem se eles querem ficar aqui, se eles vão para lá, né? E aí os pais, para não perder, porque já erraram lá atrás, quando tinham que levar, não levaram, né? Aí vão sair correndo atrás. Vamos ver, onde o filho quiser, eles vão. A igreja tradicional, a Assembleia de Deus, hoje também tá perdendo espaço para a church, como o senhor falou, em meio aos jovens, pelo tradicionalismo, questão de até vestimenta, pastor, e entretenimento, que eles têm um pouco mais envolvimento com os jovens que a igreja tradicional? Acredito que vai mais o entretenimento, porque a questão até de vestimenta hoje já está praticamente igual. Aqui em Madrid, né, principalmente, é muito parecido, né? Não tem mais aquela rigidez, né, antiga, né? Até por muitas coisas que foi entendido melhor na Bíblia, né? Não que estão pecando, mas que foi entendido de forma que talvez nossos antigos, né, e a gente respeita muito, né, é o que eles acreditavam, é o que foi falado para eles. Tem pessoas que nunca leram a Bíblia, mas eles acreditaram que usar uma calça era pecado e vão morrer achando que era pecado. Não vai tirar, não adianta você querer ensinar, né, mas tem que respeitar essas pessoas. Mas hoje, nessa questão, eu acredito que está parecido, mas são um entretenimento, né, onde nós teremos que correr, buscar, ver o que se tem que fazer debaixo de uma direção de Deus, né? Porque o lindo é você ter jovens cheios do Espírito Santo e eles desejar isso, né? Eles querer, eles desejar, né? Eu venho de um tempo de mocidade, né? Nós éramos aí num grupo grande de jovens que se orava. Eu tinha um grupo eu com 16 anos de idade, 17, eu tinha um grupo de 15 jovens mais ou menos que nós era do grupo da oração no monte, né? Nós terminava o culto de sábado à noite, o pastor não gostava muito que nós ia, mas ele dizia assim, ele era da ideia que você pode orar em qualquer lugar, né? Mas nós queríamos uma experiência diferente, né? E ele deixava, não gostando, mas deixava. Ele disse, vocês vão para o monte, mas amanhã eu quero todos aqui na escola dominical, que era no domingo de manhã, né? E nós subia o monte, orava, né? E buscava a presença de Deus, e domingo estava lá, jovens profetizando, né? E hoje você quase não vê isso, né? Tá sumindo, né? Às vezes tem jovens que nem sabem o que é um batismo com o Espírito Santo, né? Tem jovens que não sabem o que é uma busca, né, intensa. Mas eu acredito que Deus vai, ainda antes do arrebatamento, Deus vai levantar uma geração fervorosa, né, de jovens, de líderes que vão despertá-los para isso, né? Que vão despertá-los para isso. Tem como fazer essa conexão entre o tradicionalismo e o jovem para atrair eles à igreja atual aqui em Madrid, digo, para que a gente volte a ver mais jovens na nossa igreja? Tem como, pastor, atrair esses jovens? Sim, acredito que sim. Isso vai muito da liderança, né? Até hoje eu achei interessante, né? Os nossos jovens vão estar fazendo um campamento, né, no mês de agosto, né, foi anunciado ali, algo legal. Se você olhar, né, nossas igrejas pentecostais, de um tempo para cá, começaram a fazer, enquanto as outras há muito tempo já estão fazendo. Entendeu? De ficarem 3 dias lá numa fazenda, né, num lugar lá, todos fechados, e, né, buscando a Deus, né? Agora vai ser feito, né? Então são coisas assim, você tem que buscar uma maneira, né? Igual o pastor, ele tem que buscar uma maneira. Eu cuidei de uma igreja no Brasil, uma congregação, aquilo ali foi desafio. Primeiro culto, quando eu assumi a igreja, apareceu um profeta meio doido lá no culto, e ele disse assim, eu só vim aqui entregar um recado de Deus. Vocês são novos aqui, e Deus me mostrou uma reunião no meio da mata, de pessoas da macumbeiro, dessa região. E eles estavam fazendo essa reunião justamente por causa de vocês, a minha família. E a reunião foi por causa de nós ter chegado ali, né, no território deles, né? E pensa num lugar difícil. Eu tinha 4 crentes. Eu tinha um irmão que cuidava do som, e ele tinha um fusquinha. Ele trazia 3 irmãs para a igreja. Uma era a esposa e as outras 2 eram as 2 ex dele. Vinha os 4 para a igreja. Eram meus membros.
Era meus membros que eu tinha ali, um lugar difícil, né? Mas tava ali os 4, né? E eu pensei, né? Que lugar difícil, vamos trabalhar, vamos fazer. A gente acabou ganhando uma família, né, de italiano para Jesus, e eu lembro que a senhora, ela tinha muita amizade lá no bairro, né? Era interior assim, mas era um bairro muito grande, né? E eu pensei, o que que eu faço para trazer esse povo? E eu descobri que era aniversário dela, e eu descobri que o povo gostava dela. E eu combinei com a Nora e com o filho, vamos fazer uma surpresa para tua mãe na igreja, no dia do culto. Vamos fazer um bolo, a igreja vai dar um bolo, nós vamos preparar os salgadinhos, refrigerante e vamos mandar convite para esse povo com o aniversário da dona lá, esqueci o nome dela agora, vai ser na igreja. Mas a igreja encheu. O meu culto era sábado à tarde, né? A igreja lotou e veio os vizinhos, e veio parente, foi chegando gente para comer o bolo, né? Só que antes do bolo eu fiz o culto, eu preguei, né? Então você tem que usar de estratégia. Foi tão de Deus isso que nesse dia o coordenador de missão da região, ele fez os planos dele. Ele disse assim: hoje à tarde eu vou subir lá na igreja do missionário, eu quero ver se está fluindo. Vou chegar de surpresa. E eu não sabia que ele ia, né? E quando ele chegou na porta, não cabia gente dentro da igreja, o pessoal foram pelo bolo, né? E graças a Deus, né? Pregamos lá, foi uma benção de Deus, né? E o tempo que a gente ficou ali, né? Fez bastante amizades ali também, mas eu estou dizendo que isso você tem que buscar uma direção em Deus, Certo. né? Um direcionamento para você poder estar colocando, fazendo, né? As coisas ali para o povo vir. Né? Se é um culto normal, o povo não vem, vamos ver o que dá para fazer para o povo vir. Vamos fazer um bolo, um aniversário. O povo veio, escutou a pregação, né? Mas, né, voltando ao assunto, é isso que precisa, eu acredito. Quando você tem, né, uma liderança, né, focada, sabe o que quer, sabe o que está fazendo, Deus vai dar uma direção. É porque Né? nós precisamos ver e também fazer algo para que as nossas igrejas não percam esses crentes, de alguma forma fazer com que eles permaneçam e não voltem para o mundo, ou não fique também, porque isso não é interessante, de uma igreja a outra, né, pastor? Sim, Isso aí não é saudável para o próprio crente. Semana passada nós ouvimos uma pregação que tem tudo a ver. É você pegar uma árvore, tirar ela de um lado e querer plantá-la de outro lado, em outro campo, vamos dizer assim. O que vai acontecer com essa planta, com essa árvore? Ela tem raízes e normalmente vai ter que alguma que outra ser cortada para sim, plantar em outro lugar, certo? O que vai acontecer? Cada raiz que é cortada ou que quebrou vai ter um período para que ela cicatrize. Então, aquela árvore vai demorar muito mais tempo para que ela volte a crescer, para que ela cresça e produza. Isso é a vida do cristão que está migrando de uma igreja para outra. sim, Isso não é o que nós queremos, já seja a igreja A ou B ou C. O nosso objetivo é ganhar pessoas do mundo, não tirar da igreja A ou B os cristãos de lá e trazer para a minha. Aí, o objetivo da igreja em Madrid tem que ser ganhar as pessoas que estão no mundo, tirar as pessoas que estão nas garras de Satanás, das cadeias de Satanás, nos bares, nas discotecas, nos prostíbulos, para dentro da igreja. Esse é o objetivo principal. é, é isso aí. É assim, o povo, e eu sempre fui, desde que a gente começou a pastorear, eu aprendi. Eu sempre fui um pastor de incentivar os próprios crentes a trazer outros. É, Por exemplo, se eu tinha lá no Brasil, cuidado da igreja, tinha a liderança de jovens e não tava jovens, eu ia para cima deles. Cadê os jovens? Eu fazia eles, a liderança de jovens, se sentirem responsáveis pelos jovens. Se os jovens não estão aqui, vocês têm que ir atrás, têm que ver. Claro que eu, como pastor, estava ali dando suporte, mas fazer acontecer. Círculo de oração não está funcionando, o que está acontecendo? Cadê as irmãs? Né? Porque se um líder é colocado ali, né, ele tem que... Eu lembro quando eu era jovem, né, eu tinha... Não era medo, mas aquele temor. sim. Mais do meu líder do que do pastor. Porque o líder pegava pesado. E foi um dos melhores líderes que eu tive.
né, que pegava pesado, mas nem por isso nós arredava o pé. Cheguei num ensaio de jovens uma vez, atrasado, e eu ia fazer o solo do hino que começava, só que tinha meia hora de oração antes. E eu cheguei atrasado. E quando eu cheguei na porta da igreja, o playback já estava tocando do hino que eu ia começar. E o irmão fez sinal para mim assim, vem, vem. E eu entrei correndo, peguei o microfone e comecei a cantar. Quando eu comecei a cantar, o líder veio e falou, para. Né? No púlpito. Ali, no ensaio, 40 jovens. Era o ensaio dos jovens. Daí olhou para mim e falou, você está pensando que isso aqui é uma brincadeira? Você pensa que você vai cantar sem orar? Ele disse para mim. Eu lembro que eu baixei a cabeça aí para fora chorando, né? Mas foi o melhor líder que eu tive de jovens. Porque tá Entendeu? certo. Aprendi. Né? Você É não pode ser um jovem reinento, daí eu vou sair dali, vou para outro lugar, você não vai aprender em lugar nenhum, porque daí você vai ficar... É que também as coisas de Deus não é de qualquer jeito, né, Não é de pastor? qualquer jeito. Eu tinha que aprender, eu era um jovem. Entendeu? E eu sofri um pouco, justamente por o que nós falamos no início, né? Foi colocado bastante responsabilidade Aham. muito cedo para cima de mim, né? Cuidando, já sendo professor ainda, de repente eu precisava ser aluno, já era professor, né? Eu precisava ser liderado, já era um líder, né? Mas tudo isso você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo, você vai dando um jeito. Graças a Deus, venci aquela fase, né? E chegamos até aqui, né? Tem nos ajudado o Senhor, mas, né, são desafios. Pessoal, temos que ir finalizando este podcast, mas sem antes tocar em um tema um pouco sensível, um testemunho um pouco sensível na história do pastor Saulo e da sua família, tá certo? Antes da gente começar, quero te perguntar qual é a tua opinião sobre a igreja atual mundial. E aí, como está a tua igreja? Algo que o pastor falou aqui que eu quero complementar é que quero chamar a tua atenção que está nos assistindo, porque pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. É isso aí. Então, se a igreja não está enchendo, também é a tua culpa. Sim, é a tua culpa que está nos assistindo, é a minha culpa que não estou fazendo a minha parte. Se eu sou ovelha, eu tenho que gerar outra ovelha. Pastor, o senhor tem um testemunho para a gente ir finalizando, muito forte, muito difícil de se contar e conter as lágrimas também. O senhor passou um período muito difícil junto com a sua família, que estando aqui o senhor teve a perda de um de seus filhos. Isso foi no ano 2017. Nós tínhamos aí o nosso já primeiro filho, né? E chegamos aqui na Espanha e logo a minha esposa engravidou, né? E teve uma gravidez muito abençoada, né? Saudável, né? E foi bênção de Deus. A gente ali esperando, né? Logo descobrimos que seria um menino, né? Nós já tínhamos um, né? E ficamos ali toda à espera do nascimento. No dia 31 de dezembro, né, nós estávamos passando a virada do ano, né, e alegria e tal, né, a previsão era já para o começo de janeiro, quando foi naquela noite da virada, né, às 2 horas da manhã, né, a minha esposa começou a sentir as contrações, né, as dores, né, e a gente já foi para o hospital, né. Quando chegamos no hospital, né, eles falaram, não, está nascendo, vai nascer. Né? E eu até fui no Facebook, na época ali, coloquei uma frase, estamos começando o ano bem, porque era dia 1º de janeiro de 2018. Estamos começando o ano bem, vai nascer o nosso filho, né? Nicolás Alejandro. E quando a gente estava chegando no hospital, que ela estava já na cadeira de roda ali, eles estavam levando, né? Eu lembro que a barriga dela entortou toda para um lado, né? Entortou toda para um lado assim, mas a gente, né, não tinha muita experiência sobre isso, achamos que era normal, né? E ela entrou por trabalho de parto e eu junto e de repente nasceu mais de 4 quilos. Uau! Né? Um menino perfeito, grandão. Quando ele nasceu,
ele quis dar uma choradinha. Uhum. Ele quis dar uma chorada assim, deu uma resmungadinha assim, mas não chorou. E eu sei que criança, o meu primeiro quando nasceu também estava presente e já nasceu chorando, né? E é necessário. E é necessário. E eu vi que ele deu aquela resmungada, não chorou, eles já pegaram ele e já levaram para uma sala do lado, né? E eu comecei ali do lado dela, né? Caminhar de um lado do outro, e eu dizia, não, mas daqui a pouco chora. E não me escutava, e daqui a pouco chora. E foi passando, já deu 5 minutos, deu 10 minutos e não chorava. E foi aonde os médicos aí chegaram e nos procuraram. Isso foi em um pueblo aqui de Madrid. Sim. Como nós estávamos em um pueblo passando a virada do ano, né, o hospital dela seria aqui em Madrid. Nós não estávamos aqui, não dava tempo de chegar. Então ele nasceu nesse pueblo e os médicos chegaram e disseram, olha, teve um problema. Ele não conseguiu dar aquela primeira respirada que vai ativar o cérebro. Então o cérebro dele não funcionou. Nós vamos colocar ele nos aparelhos e vamos levar para o Hospital de Madrid, aonde lá, né, um dos melhores hospitais e vai ter ali os procedimentos certos, né, mas vamos levar para lá para ver o que que acontece. Né, e eu lembro que eu deixei a minha esposa e fui até perto da ambulância antes deles colocarem ele. Ele já estava todo cheio de aparelho, né, muito grandão, muito lindo ele assim, né? E todo cheio de aparelho já no peito, na cabeça, assim, né? Respirando. E daí fiquei um pouquinho com ele ali e ele foi numa ambulância e eu e minha esposa fomos em outra, né? E quando chegamos no hospital de Madrid, né? Procuramos ali onde ele estava, os médicos disseram, ó, nós vamos começar um tratamento dele de 72 horas, né? Que seriam de 3 dias. Né? E ele disse, e geralmente esse tratamento funciona, resolve. Perfeito. Esse tratamento funciona, né? Já tivemos êxito em muitas crianças Uhum. que nasceram com esse problema e era o que eles falavam, que criança é algo extraordinário, os médicos disseram. Né? Já teve crianças que estavam mortas aqui e de repente viveram. Né? E a gente fica sem saber o que aconteceu. Né? É criança, Uhum. né? Um recém-nascido, ele pode acontecer de tudo. Né? Só que como eu já tinha entrado nesse hospital uma vez, orado por uma criança desenganada que deram dias para morrer. Né? E eu lembro que eu entrei com a Bíblia, fiz uma oração, essa criança ganhou alta. Né? A nossa fé era grande. Eu disse, não, com nós não vai passar nada de mal, isso é só uma prova. Uhum. Né? E a gente começou, o primeiro dia, o segundo dia. Né? Minha esposa, né, fez um trabalho de parto muito forte, né? Minha esposa é uma guerreira. Até um dia você traz ela aqui fazer um podcast, né? Ela é bem abençoada, Amém. né? Tem esse testemunho abençoado. E a gente começou a passar aqueles dias de luta, de prova. Né? Eu lembro muito de uma cena dela olhando para mim e dizendo, eu quero o nosso bebê. Ela dizendo para mim no hospital, né? Eu quero o nosso bebê. Eu disse, não, vai dar certo. Vai dar certo. Mas o que acontece? Nós começamos essa semana de oração e o tratamento de 3 dias e começou muita oração. Começou muita oração, porque você sabe, como aqui em Madrid, as igrejas são gente de todos os países. Isso. Então, como a igreja começou uma campanha de oração, a igreja dessas pessoas lá no país dela começou também. Então, chegava a pessoa para mim, pastor, tem uma igreja orando pelo teu filho nos Estados Unidos. Tem uma igreja orando na Argentina, tem uma igreja orando no Chile, tem uma igreja orando no Peru, né? E aquilo foi aumentando a nossa fé. Eu disse, tem muita igreja orando. Eu comecei a pegar o celular, buscar pastores que conhecia no Brasil, homens de Deus de oração, ligava, né? E disse, pastor, ora, estou com meu filho aqui e tal. Não, nós vamos orar, né? E esperando um milagre, crendo no milagre. Né? E eu lembro que quando foi na sexta-feira de manhã, né, depois do procedimento de 72 horas, que a gente chegou no hospital, sentamos aí na mesa redonda aí com o médico, estava eu, minha esposa, a minha mãe, e o médico disse, fizemos de tudo. Né? Tudo que estava ao nosso alcance nós fizemos, mas ele não teve reação. Ele não teve reação nenhuma, o cérebro não funcionou. Ele está vivo, ele respira. Ele disse, mas não é justo eu mandar ele para casa com vocês assim. Ele vai crescer uma criança com a cabeça
morta. E se funcionar alguma porcentagem, ele pode não andar, ele pode não enxergar, né? Ele vai ficar uma criança em cima de uma cama, né? Então ele passou e a gente ouvindo, né? E com fé, aí ele disse assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos desligar os aparelhos. E vocês como pais, se vocês quiserem participar junto. E eu disse, como que funciona? Ele disse, não, vocês entram ali, a gente desliga os aparelhos, em 15 minutos ele vai vir a óbito. E vocês podem participar junto. E eu lembro que eu disse para o médico ainda, não, a gente tem fé. Nós cremos num Deus do impossível, eu disse para o médico. Eu estava com muita fé. Sim. Né? Eu disse, a gente crê no Deus do impossível. E a gente entrou para dentro da UTI, né, no Hospital São Carlos ali. Entrou eu, a minha esposa, a minha mãe, minha irmã e o pastor que estava com nós, né? O pastor Miro também estava junto. E a gente entrou e eu peguei ele no colo, né? Com alguns aparelhos que ele estava, que era do coração, né? Seguramos ele um pouco ali e fizemos uma corrente e começamos a orar, né? Mas eu dizia, ele vai ressuscitar, ele vai, a mente dele vai ativar. Tem muita gente orando, né? Minha esposa todo o tempo com muita fé, né? E eu lembro que quando começou a ser feita a oração, né? O coração dele estava sempre em 90, 100, 110. De repente foi baixando para 70, para 60, para 50. E eu segurando ele aqui, chegou no 45. Quando o coraçãozinho dele chegou nas batidas 45, ele esticou as perninhas assim, os pezinhos assim, ficou um pouquinho duro assim, foi endurecendo, né? E eu vi que era a hora que estava morrendo, né? Porque o médico deu 15 minutos e estava dando os 15 minutos, nós estava orando. De repente ele fazia assim, e o coração ia lá pro 100 de novo, né? E aquilo dava mais fé. O médico falou que era 15 minutos, de repente nós já estávamos ali em 1 hora. De repente, ficávamos ali em 2 horas. E esse processo todo, o coração dele até o 45, quando era para ele partir, ele voltava. E deu 5 horas, e deu 6 horas. Né? As pessoas ali tinham seus compromissos, né? Foram saindo, né? Ficou eu, a minha esposa ali, né? E fomos ficando. E deu 6 horas, deu 7 horas, deu 8 horas. E eu dizia, ele vai abrir o olho. Né? Eu dizia, ele vai abrir o olho. Eu chegava, né? Abraçava ele, cantava, né? No ouvido dele, eu disse, daqui a pouco ele vai chorar. Deus vai fazer. Né? Deus vai fazer. Deus já fez. Quantos testemunhos a gente tem de milagre, de fé, de oração respondida e por que Deus não vai fazer isso com nós? Né? Deus não vai fazer isso com nós. Né? E segurando ele ali todo momento, minha esposa segurando, e nós passando, de repente deu 10 horas, 11 horas, e nada, os médicos eles já estavam sem saber o que fazer. Eles não iam fazer nada para a criança morrer, eles iam deixar morrer de forma natural, mas para eles seria 15 minutos e para nós durou 12 horas. 12 horas. E ficamos ali, né? E por tardar esse tempo, a fé aumentou. A fé só aumentou. Né? Não, daqui a pouco nós vamos levar ele para casa. Porque em casa tem um berço esperando. Uhum. Né? Em casa tem o quartinho dele esperando. Daqui a pouco nós vamos sair daqui com ele. E eu todo o tempo, junto com a minha esposa, esperando ele abrir o olho. Mas essa situação que você passa, eu sempre fui de dar um jeito. Sempre fui a pessoa de dar um jeito. Só que quando você está numa situação assim, você não tem o que fazer. Sabe o que é você olhar e você não conseguir dar um jeito? Que é só Deus? Uhum. Eu olhava para aquilo e eu disse, aqui não tem, nem os médicos deram jeito, ninguém deu jeito. Aqui, se não for um milagre, não vai acontecer. E eu lembro que era 2 horas da manhã, nós estávamos ali com ele, e de repente o coração dele foi para 70, foi para 60, foi para 50, aí foi para 45, até 45 já tinha chegado, aí foi para 40, 40 não tinha chegado ainda. Daí quando foi para 35, foi para 30, aí a máquina parou. Aí foi a entrega. O céu recebeu. Eu lembro que eu abracei ele, a minha esposa abraçou,
e a gente já percebeu que ele não estava mais ali, né? E como pai, né, eu disse, você está indo, mas daqui a pouco o pai chega também. Vamos continuar lutando aqui, mas essa foi a vontade de Deus, né? E quando chegamos, né, entregamos ele, e o que os médicos deram à minha esposa para levar para casa foi uma caixinha de sapato, né, com um pedacinho do cabelo dele, a mão, né, que eles tinham carimbado, né, e foi o que a gente voltou para casa. E eu disse, a gente estava com tanta fé, acreditando, né, e eu lembro que quando eu cheguei em casa, nós entramos para dentro e o quarto estava preparado para ele. O quarto estava preparado para ele e a minha esposa sentou na cama e começou a dobrar as roupinhas, né, tirar do guarda-roupa. E eu estava de joelho desmontando o berço com uma chave. E na hora que eu estava desmontando o berço, o Espírito Santo de Deus veio sobre nós. O Espírito Santo falou comigo e disse: nós vamos conversar agora através de uma canção. Meu Deus. Você vai cantar. E nós vamos conversar através de uma canção. E naquele momento, com a chave de fenda na mão, minha esposa sentada na cama, foi essa canção. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer? Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador, e se ele não quiser matar a Faraó, te levar para o deserto e te deixar só, e em meio às dificuldades um exército inimigo vier te afrontar. Aí eu senti Deus perguntando: questiona ou adora? Até ali tínhamos pregado, fazendo a obra de Deus, e agora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, temos de mostrar a nossa fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, temos de mostrar a nossa fé. Questiona ou adora? Essa foi uma pergunta que recebemos ali. E a minha resposta com a minha esposa naquele dia foi: decidimos adorar. Decidimos adorar. Se ele nada fizer, temos de mostrar a nossa fé. Decidimos adorar. Decidimos adorar. Decidimos adorar. Se ele nada fizer, temos de mostrar a nossa fé. Decidimos adorar. Aleluia. E aí a gente continuou. Aquele momento, tentando entender a vontade de Deus. Eu lembro meu tio, que é pastor no Brasil, ele me ligou e disse assim: a vontade de Deus é soberana. Amém. Nunca questione, não pergunte. A vontade de Deus, ela é soberana. E eu lembro que a gente se uniu, vamos continuar com fé, continuar crendo, continuar acreditando.
E eu lembro que quando, isso foi numa sexta-feira, passou aquele domingo, quando estava no meio da semana, né, o meu pastor me ligou, né, na época era o pastor Moisés, ele disse, eu senti que você prega domingo. Pode ser? Eu disse, pode ser, vamos levar uma palavra domingo. E eu fui buscar em Deus uma palavra. E o Espírito Santo de Deus tocar no meu coração, você vai pregar, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus. E eu não conseguia fugir daquela palavra de João. Eu sou a ressurreição e a vida. E eu preparei aquele esboço chorando, né? Mas eu preguei na igreja que Jesus ressuscitou a Lázaro. Né? E em uma semana eu clamei por um filho e não ressuscitou. Só que você vai entendendo, só que como acontece a questão do luto, você precisa buscar muita força em Deus. Porque os primeiros momentos, né, eu digo assim que com essa situação eu tive a minha experiência, minha esposa teve a dela, né, e a gente, mas sempre caminhando junto, com muita fé. Né? A gente nunca disse vamos parar por isso, vamos desistir por isso. Ela teve os momentos dela muito difíceis, né? Como eu tive também, né, momentos difíceis, mas a gente foi superando. E os primeiros meses, né, principalmente o primeiro mês, né, eu gravei um vídeo, nós fizemos dando testemunho. Essa foi a vontade de Deus, esse foi o querer de Deus, a gente vai continuar. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas. Né? Essa foi a nossa fé. Só que com 3 meses, né, mais ou menos, 3, 4 meses, você é ser humano. Isso. Né, e te dá um baixão. Sim. Né, te dá um baixão. Eu lembro de muitas vezes que eu cheguei a pregar na igreja e eu dizia assim, Jesus cura. E dentro de mim eu dizia assim, não cura nada. Né, eu dizia, Jesus ressuscita. Eu pregava com fé para incentivar alguém. Mas dentro de mim eu não acreditava. Eu passei por essa fase, né, de não acreditar, porque eu disse, eu pedi tanto, nós sonhamos tanto, né, e não aconteceu. Né, mas isso é uma coisa que se tem que trabalhar. Eu até acompanho um pastor no Brasil, né, que ele perdeu um filho já, ele é de idade já, perdeu um filho grande, né, há uns 2 anos atrás, e ele aconteceu... muito assim também de estar testemunhando. Eu vi algumas pregações dele nos Gideões, ele testemunhando o filho, né, na hora da partida, fizeram um culto e tal, mas sempre ânimo, né, e há uns meses atrás eu vi uma fase difícil, ele postava frases assim, parecia que estava lá embaixo. Isso é normal, isso acontece, nós somos seres humanos, né, mas é claro que são fases que passam, né, eu já vi que ele já se levantou, já está diferente, né, e isso aconteceu com nós também. Passamos essa fase, né, e eu comecei a repreender isso, e dizer, não, isso não foi isso que eu preguei a vida toda, não é isso que a minha esposa acredita. Jesus cura e cura sim, se quiser ele ressuscita sim, mas essa não era a vontade de Deus, né? Esse não era o querer de Deus, e Deus sabe todas as coisas, porque ele é perfeito, ele é soberano, né? Ele dá, ele tira, ele sabe o que faz, né? E eu lembro que a gente começou a testemunhar, e conforme a passando o tempo, quantas pessoas chegaram nos testemunhar que foram levantadas por Deus da maneira que estavam, não porque ouviram o testemunho que Deus ressuscitou o nosso filho, mas porque ouviram o testemunho que nós continuamos. Amém. Estamos de pé porque a gente estava parado, né, sem fé, sem força, mas olhar para vocês perderam um filho. E vocês continuaram pregando, continuaram fazendo a obra de Deus. Né, continuaram. Eu tive, e isso foi algo extraordinário. Eu tive o ano passado que eu cheguei, o pastor Júnior me convidou a ministrar na igreja dele, no aniversário da igreja, e eu tive ali no sábado à noite, domingo, uma festa, foi maravilhosa. Ele tinha um obreiro lá, nos recebeu na porta com muita alegria. É um dos braços direitos dele. Um obreiro excelente, um obreiro animado, ia lá na frente, voltava, muito atento a tudo. E no domingo foi dada a oportunidade para esse obreiro dar um testemunho. Né? E eu estava sentado ali escutando, e ele disse assim, há uns anos atrás, eu estava sentado aí embaixo, morto espiritual. Ele disse, o pastor Saulo pregou aqui. Ele disse, eu estava ali morto espiritual, sem direção nenhuma.
Ele disse, e naquela noite o pastor Saulo pregou assim, assim, ele descreveu o meu esboço, que nem eu lembrava. E ele disse, no final, ele contou do filho deles que morreu e eles continuaram. E eu disse, eu estou aqui parado, sem força, desanimado, e eu olhei para a vida deles, para o testemunho deles, e disse, eu vou me levantar. Por causa desse testemunho eu vou me levantar. E ele disse, se conseguir me levantar, hoje está a família toda crente na igreja, ele é obreiro, um obreiro excelente. Então são coisas que você vai ouvindo no decorrer da caminhada que vão acontecendo, e quantas que aconteceram que nós nem ficamos sabendo, mas que Deus fez por quê? Porque a gente continuou, né? E Deus é fiel, né? A gente passou essa perda, passou um tempo, né? A gente queria o segundo filho, e eu lembro que minha esposa começou os enjoo e tal, de repente tá grávida, né? E eu disse, olha aí, né? Deus levou aquele, mas vai dar outro, né? E começou, passou o primeiro, segundo mês, ali pro terceiro mês, um dia foi fazer a ecografia, né? E quando chegou na ecografia, né? Tava lá fazendo, de repente os médicos chegaram e falaram, só volta daqui uma semana, porque não se move, né? Ele não se move, ou é muito pequeno ou tá morto. Daí eu voltei com ela para casa, disse, morto não tá. Falei, Deus já tirou um, não vai tirar o outro, né? Isso aqui vai ser presente de Deus, isso aqui Deus vai dar, né? Dali uma semana entrei com muita fé, levantando ela para cima, dizendo, entra com fé lá dentro, entra com fé, vai dar tudo certo, né? E de repente ela entrou e eu esperei uns minutos, de repente a médica me chamou. Quando chamou, eu já escutei que minha esposa estava chorando, né? E quando eu entrei lá, ela disse, está morto, vão ter que tirar, vão provocar um aborto, porque morreu, né? Então nós tivemos a segunda perda, né? E daí saímos dali, né? Minha esposa passou todo um processo de recuperação, passou um bom tempo. Eu disse um dia para ela, no domingo à noite, eu disse para ela, vamos esperar uns anos, daqui a pouco nós somos novos ainda, tentamos mais um filho, vamos ter o segundo. Isso no domingo à noite. Quando foi na segunda-feira, ela começou a enjoar. Eu disse, nossa conversa de ontem, não sei se vai dar certo de esperar. Foi fazer o teste, grávida, né? Aí, tá, daí passou o tempo ali, foi fazer a consulta. Quando entrou na consulta, ela recebeu a mesma palavra. A médica disse assim, ou é muito pequeno ou tá morto, porque não se move. Aí eu voltei para casa, a médica disse, volta daqui uma semana para nós fazer o teste de novo. Aí eu preparei ela pro não. Porque da outra vez eu preparei ela para ter fé que ia dar certo, estava morto. Agora eu preparei ela para ela entrar lá sabendo que ia estar morto. Eu disse, não é agora, não deve ser a vontade de Deus agora, vamos entender isso, né? Voltamos à nossa conversa atrás, daqui uns anos a gente tenta outro filho, né? Mas vamos ter que passar esse processo de aborto mais uma vez. Nos preparamos para isso. Eu lembro que ela entrou, ela sempre entrava na frente, depois a médica me chamava. Quando a médica me chamou, eu entrei, ela estava sorrindo, não estava chorando. E a médica disse assim, em uma semana eu não sei o que aconteceu, mas cresceu tanto que parece que cresceu 3 vezes mais do que era para crescer. E está se movimentando. Aleluia. Né? E é o nosso segundo filho, que é o Tomás. Então Deus nos deu ele. Foi um presente de Deus, uma bênção de Deus aí na nossa vida. E agora veio a Eloá. Para fechar o ciclo, veio a Eloá, a nossa filha. Tem uns 3 filhos, todos 5 anos de diferença, e são bênção de Deus, a família que Deus nos deu, estamos aí para servir a Deus, com alegria. Aleluia. E crendo num Deus que é fiel, e as perdas, às vezes tem coisas que nós não vamos entender aqui, tem um versículo que eu li na hora que a gente passou por essa fase do luto, tem coisas que eu faço que não entenderás agora, entenderás depois. Amém. Então tem coisas que você não adianta questionar, lamentar, você tem que continuar. Você tem que continuar. Dentro do propósito, tem que continuar. Não dá para desanimar, não dá para parar, porque Deus ele é fiel e sabe de tudo. Aleluia. Então foi esse os testemunhos que a gente passou aqui, vivenciou. E a gente carrega isso, quando tem a oportunidade de contar, porque tem pessoas que às vezes desistem, por tão pouca coisa. Os testemunhos, eles são muito importantes,
por isso me dedico a isso, né? Vejo que é necessário até ter um tempo maior. Talvez na sua igreja você tenha um tempo de, sei lá, 5, 10 minutos como máximo, né? Por isso nasceu o podcast Pessoas Cotidianas, para trazer ao mundo esses testemunhos incríveis do que Deus fez, faz e está fazendo por aí. Na verdade, pastor, ele Isso aí. continua sendo o mesmo É, Deus, o Deus fiel, o Deus que não muda. é. Não, Deus é fiel, né? Maravilhoso, né? E é bom, né, servir e se entregar, né, para a vontade dele. Pastor, eu não quero tomar mais muito o seu tempo. Para a gente finalizar, qual é a mensagem que o senhor gostaria de deixar gravado para todas as pessoas que assistiram o podcast até agora? Olhando para essa câmera aqui que é a tua. Ó, deixar uma mensagem, estamos vivendo momentos difíceis, né? Tudo está se cumprindo conforme a palavra de Deus. E uma mensagem que eu gostaria de deixar para você, né? Se de repente você está animado, está na igreja, está servindo a Deus, continue com mais ânimo, firme e constante. E para você que parou, né, por algum motivo, né, de repente motivo bobo, né, vamos dizer assim, pessoas que param por motivos bobos, né, volte, né, volte para os caminhos do Senhor. Você que tem filhos pequenos na igreja, né, ensinando, temer a Deus, teus filhos não darão problema se você educá-los na igreja, na presença do Senhor, né, e que você possa não deixar esse esfriamento que nós comentamos aqui, Assim é. né, que vai esfriar, mas que não seja na nossa vida, Amém. né, que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, e que você possa seguir na presença de Deus. Ah, pastor, mas tive perda. Não perde aqui, ganha lá, Deus é fiel. Né? Na nossa vida ela é feita de fases, tem fases boas, tem fases ruins, tem fases que você perde e tem fases que você ganha. Mas Deus, o Deus da Bíblia, nunca perdeu uma guerra. Se você olhar de Aleluia. Gênesis ao Apocalipse, não tem uma guerra perdida, né? Que Deus perdeu e disse, dessa aí eu não dei conta. Né? E essa aí que você está passando, né? Pode ter certeza que Deus vai te dar a vitória. Vive essa fase, se é fase difícil, né? Deus vai preparar pessoas ao teu lado para te ajudar. No momento mais difícil de Jesus, né, quando ele estava levando a cruz, os que tiveram o ministério todo do lado, naquele momento não estavam. Naquele momento não estavam. Quando ele precisou de alguém para ajudar a levar a cruz, Pedro não estava. João não estava. Né? Pessoas que ele curou não estavam, mas o céu preparou Simão Cirineu, que chegou, um homem desconhecido, e disse, eu estou aqui e vou te ajudar a levar a cruz. Amém. Glória a Né? Deus. Então o céu sempre prepara, não se desespere. Né? Ah, estou sozinho. Não, o céu preparará alguém para te ajudar. Né? Mas que você possa viver cada fase com intensidade, não desista. Né? O céu é logo ali, daqui a pouco chegaremos todos juntos para cantar o hino da vitória. E quando chegar lá, dizer, valeu a pena não ter desistido. Né? E que Deus venha abençoar a cada um dos nossos ouvintes. Amém. Glória a Deus. Hoje nós contamos o testemunho do pastor Saulo. Vários testemunhos. Quero fazer uma pergunta para você que chegou até o final. Você gostou do nosso conteúdo? Se você gostou, quero te pedir mais uma coisinha rápida. Se inscreve no nosso canal, deixa teu like, deixa o teu comentário. O que você achou desse conteúdo para nós, para mim, administrador desse podcast? É muito importante saber se você gostou do nosso conteúdo, tá certo? E se gostou, também você pode estar ajudando a gente, compartilhando este conteúdo, porque assim a plataforma, o YouTube, ele vai divulgar cada vez mais este conteúdo e vai nos ajudar a animar mais e mais pessoas, assim como animou a tua fé, eu tenho certeza, assim como animou a minha fé no dia de hoje. Pastor Saulo, muito obrigado. Que Deus continue abençoando grandemente. Obrigado por compartilhar o teu testemunho. É fortíssimo. Eu me emocionei muito. Quero agradecer de coração. Sei que dói bastante contar este testemunho. Não é qualquer testemunho, né, pessoal? Então é um testemunho que dói. Independente, acho que vai passar muitos anos da tua vida, até morrer. O Senhor vai emocionar porque é um filho.
Sim. na verdade. Mas eu agradeço a Deus por Ele te dar sabedoria, a ti, a tua família, entender que esse testemunho ele veio para curar outras vidas também. Eu agradeço e louvo a Deus pela tua vida e que Deus abençoe muito. E esperamos ver-te mais vezes aqui no podcast com outros temas. A porta sempre vai estar mais que aberta. Amém. Que bênção de Deus, né? Poder participar. Eu quero deixar aqui minha palavra de agradecimento, né? Nosso irmão, esse servo de Deus, continue nesse projeto, né? Um projeto maravilhoso, né? Eu acredito, né? Muitas pessoas maravilhosas já passaram por aqui, outras passarão, né? E vidas serão tocadas através Amém. desses assuntos aqui que serão aqui contados e testemunhos, né? Que Deus Glória a abençoe a Deus. sua vida, né? Toda a equipe aqui, né? Desse podcast, que Deus venha abençoar. E a minha palavra é de gratidão a Deus, né? Por esse momento. Que Deus abençoe. Amém. Bom, pessoal, finalizamos com mais um podcast Pessoas Cotidianas com testemunhos incríveis. Não saia da live deste testemunho sem antes se inscrever no canal e deixar o teu comentário, o teu joinha. Te espero no próximo podcast, no próximo testemunho. Que Deus abençoe a tua vida. Tchau.